parte 5 sobre SCP-1954. Nessa parte 5, vou contar o que aconteceu em um episódio cancelado. Aconteceu o seguinte: o tal SCP-1954 enfrentou a tal da Hamilton 2. Acabou dando errado, por causa que esse SCP chamado O Rei dos Monstros, ou SCP-1954, acabou, ganhando a luta, acabou derretendo a Hamilton 2 até os ossos. E tem nome que a fundação deu para essa criatura, que é um nome onde faz bem sentido, dialógico. Godzilla. Por quê? E também, nesse episódio, nós vamos falar sobre a nova classe de SCPs. A nova classe chama... Sim, a própria Monarch. Sim, parece ser mesmo genérico, tipo... aquela monarca do Godzilla da Legendary. É mesmo. Essa monarca foi criada pelo próprio conselho O5. E essa classe dá vários SCPs que estavam em Godzilla que foram encontrados. Entre o primeiro tá o próprio, mas sim o próprio SCP-1954, onde está nessa nova classe. E essa nova classe fala sobre o tal Titanos Godzilla, ou SCP-1954, onde completamente a fundação vem pegando respostas e outras coisas sobre o tal SCP-1954, que está procurando mais informações sobre o tal, informações falsas, informações verdadeiras sobre o tal SCP. E nessa nova classe chamada Monarch, tem outros SCPs, como o tal SCP-1968/2019. É esse SCP que se chama Rodan, ou Titãs Rodan, que a fundação acabou pegando algumas imagens de Godzilla da Legendary e acabou pegando essa imagem do tal Rodan, que é um pterodático, onde está pela própria fundação, isso aqui escondido. E tem outros também. Sim, o tal Kong, mas sim chamado por aquelas pinturas silvestres no universo de Godzilla, que se chama Terra Oca. Aqui no universo da fundação se chama O5 Calcin 8. Com o nome não revelado, esse doutor fala especialmente sobre Kong. Fala sobre essa tal criatura chamada The Kong, ou o gorila gigante que foi encontrado pela própria fundação nesse ano, em 2021. Foi encontrado em 2020 apenas porque encontraram um tal de uma espécie de um Kong, isso aqui muito mais agressivo do que o próprio SCP-1954. E essa nova classe muito alta, além que tem umas outras classes. Essas são as classes: Save, Euclid, Keter. Eu vou pôr um pedaço de pra você poder saber sobre as classes. Savior, Keter, Apollyon. O tal do Apollyon, vocês já sabem. Esse é de sua contenção, ou seja, esses objetos podem causar danos imensuráveis para a humanidade. Explicado. SCPs explicados são os que são completamente entendidos, ao ponto que seus efeitos são explicáveis por ciência convencional ou fenômenos que foram
São objetos que não são mais anômalos, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas ou desabilitadas. Classe do objeto: Apollyon. Os SCPs Apollyon são anomalias que não podem ser contidas. Esses objetos possuem uma dificuldade tão extrema que deixa sua contenção impossível. Os Apollyon não possuem dados concretos sobre a sua contenção. Ou seja, esses objetos possuem um grande perigo para a humanidade. Classe do objeto: Explicado. Os SCPs explicados são anomalias que são completamente entendidas, ao ponto que seus efeitos são explicáveis por ciência convencional ou fenômenos que foram desacreditados ou falsamente confundidos. Classe do objeto: Archon. Os SCPs Archon são anomalias que não devem ser contidas, mesmo que elas sejam capazes de serem contidas. A contenção desses SCP. Classe do objeto: Eparch. Os SCPs Eparch são objetos que não são anômalos, mas que estão relacionados e atuam como evidência de fenômenos anômalos. Classe do objeto: Era. Os SCPs ERA são anomalias hostis, mas de alta utilidade para a Fundação. Classe do objeto: Mexor. Eu sei quem é o tal da classe Mexo. É a classe do tal The Broken God. Essa é a classe do tal Deus Quebrado. Você não sabe ver meu vídeo reagindo à tal da Igreja do Deus Quebrado, que você vai saber quem é o que é o tal SCP. SCPs Mexor são SCP Max, ser tipo, o The Broken God aqui. anomalias que foram divididas em outras várias anomalias. Essas anomalias não podem ser colocadas juntas, pois causariam SCP-001 The Broken God. Você já sabe quem é ele. um grande impacto na humanidade. Classe do objeto: Zeno. Os SCPs Zeno são anomalias que têm dificuldades de contenção médias, mas representam uma ameaça baixa. Classe do objeto: Desconhecido. Os SCPs que possuem classe desconhecida são geralmente anomalias que não se encaixam em nenhuma classificação de contenção. Classe do objeto: 000. O SCP-000 seria o líder da fundação ou o próprio fundador dela. Ou seja, ele tem um grande poder dentro e fora da fundação. O SCP-000 possui que resulta em o 000 seria o principal motivo da contenção do SCP. Este SCP se assemelha a um homem adulto. Então vocês já sabem as classes dos SCPs. Além de termos outros SCPs, como SCP-J, onde tinha uma versão fofinha de... Então, mas se tu pesquisar, tipo, SCP, dizendo... Se tu pesquisar SCP-1954, tu vai perceber o primeiro site, que era de 2019, conta que SCP-1954 que não vai perceber que não tem nada sentido com o tal Godzilla. Só que a fundação está escondendo o Godzilla na fundação. E tá falando, esse é o tal SCP-1954. Mentira. E a fundação nem mostra, nem o site. Não mostra nem que ele existe, não mostra. Só que apenas o Godzilla
Apenas esse CP é muito secreto, mas tão secreto, que ninguém mesmo sabe quem é o tal SCP. Mas nós temos vários SCPs. E o Godzilla é um deles. Mesmo que ele é uma criação para a Torre Studios, então não explica que o tal SCP, que a fundação até esconde, esse CP esconde, completamente esconde. Esconde. E a fundação pensa que pode enganar. Falando que Godzilla não é o SCP. Mas para analisar o poder do tal SCP-1954, é claro que alguém esconderia tudo, se pensar que o tal é fake. Então fizeram uma classe que também é secreta, que apenas poucas pessoas sabem, ou poucos agentes também sabem. Apenas o conselho ou 5 sabe. E agora não temos quase nenhuma informação sobre o tal SCP-1954. Mas ainda bem que a gente consegue fazer. Ainda bem que a gente conseguiu pegar algumas provas ou algumas. Mas saiu o tipo de relatório secreto. Onde passa por algum lugar. E esse lugar é a própria monarca que disponibilizou